Esse propósito é que nós queremos, e isso significa formar uma coalizão entre os pensadores, os pesquisadores, os militantes, os atores políticos institucionais, os atores sociais, para que possamos transformar essa questão numa agenda pública, uma agenda pública necessária porque ela se intensifica com a pandemia. Bom, então, aqui no IPEA, né, a gente tem uma iniciativa de pesquisa voltada para o tema da questão metropolitana. Eu vou listá-las aqui rapidamente para quem não conhece, dar algumas referências e depois trazer os resultados de algumas coisas que a gente tem feito. A gente tem duas plataformas de dados socioeconômicos voltadas, baseadas ambas no censo demográfico, né? Voltadas para a apresentação de dados socioeconômicos sobre o Brasil, sobre os municípios brasileiros. E no caso das regiões metropolitanas, em 24 regiões metropolitanas, a gente tem a apresentação desses indicadores, são mais de 200 indicadores socioeconômicos, para espaços que a gente chama de UDHs, que são Unidades de Desenvolvimento Humano, que nada mais são do que uma agregação alternativa às áreas de ponderação do IBGE. O IBGE apresenta os dados, vocês sabem que o censo tem questionário do universo e da amostra, né? Os dados basicamente saem da amostra, então, portanto, a gente não tem esses dados em nível de setor censitário, mas as áreas de ponderação são muito heterogêneas, então produzem um resultado que é uma média de coisas bastante diversas que estão ali dentro da área de ponderação. Então, o que a gente faz é rearranjar os setores censitários, né, e pedir ao IBGE, né, apresentar um projeto para o IBGE rodar os dados para essa nova área de ponderação, que ela é mais homogênea, supostamente, e que a gente chama de unidade de desenvolvimento humano. Então, nessas duas plataformas, a gente tem centenas de indicadores socioeconômicos para esses recortes intramunicipais em 24 regiões metropolitanas. Outro projeto que a gente tem desde 2011, nós iniciamos o projeto Governança Metropolitana no Brasil, resultado de um esforço de pesquisa que eu, Miguel Mateu e Renato Balbin fizemos em 2009, 2010, que a gente fez uma caracterização do Brasil metropolitano do ponto de vista institucional, e lá em 2010 a gente viu, né, ficamos surpresos com a existência de 36 regiões metropolitanas, né, e vimos como que isso não batia com o fenômeno socioespacial real. Espaços, né, metropolitanos que não eram metrópoles. E em 2011, 2012, a gente iniciou, então, esse projeto, né? Tem desenvolvido uma série de atividades desde então, 4 publicações, uma plataforma que está disponível também para consulta, que é brasilmetropolitano.ipea.gov.br. A gente procura atualizar os dados sobre os arranjos, os desenhos institucionais de gestão das RMs que participam do projeto, né? E estamos com um quinto livro no forno, que mostra, num panorama nacional, como está sendo a implementação do Estatuto da Metrópole e também como está a questão do financiamento. Um outro projeto que a gente desenvolveu ano passado, e esse ano a gente preparou um livro que está também no editorial do IPEA, foi um projeto de governança metropolitana na América Latina, com a CEPAL, e aí fizemos um estudo comparativo de 8 países do nosso subcontinente, 4 países federativos e 4 países unitários. Uma quarta iniciativa de pesquisa importante é a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O IPEA firmou um termo de execução descentralizada com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente tem produzido notas técnicas para apoiar o processo de elaboração da PNDU. O IBGE, o IPEA, a GIZ, a Unifersa, enfim, existe um arranjo institucional grande para a gente tentar apoiar o Ministério no processo de elaboração desta PNDU. Eu destaco aí a nota técnica de contextualização da PNDU, né, que já foi finalizada, e a nota técnica sobre a agenda urbana na escala supramunicipal, que a gente está entregando a versão preliminar para o Ministério agora em dezembro. E, por fim, né, assim, só para não passar em branco, a gente esse ano elaborou uma nota técnica sobre a vulnerabilidade socioespacial à Covid, com os nossos dados das plataformas do Atlas de Desenvolvimento Humano e do Atlas da Vulnerabilidade. A gente fez em abril de 2020, no longínquo mês de abril, que a gente estava longe ainda
né, de ter o quadro grave que a gente acabou enfrentando posteriormente, vem enfrentando, a gente fez um desenho mostrando claramente como, especialmente nos espaços metropolitanos, há uma diferença não trivial do risco e da vulnerabilidade da população à Covid dentro desses espaços, né? A nota técnica 15, que está disponível lá no site do IPEA. Então, aqui, só para a gente ter um balanço, né, o Brasil, hoje, a gente está com 76 regiões metropolitanas, sendo que o Nordeste é a região que mais tem RMs, em boa medida por conta da Paraíba e de Alagoas, né, com 1.076 municípios. No mapinha, não sei se está tão legível, mas a gente tem em vermelho as regiões metropolitanas institucionalizadas, né, criadas por lei complementar estadual, em azul as RIDs, que são 3, né, criadas por lei complementar federal, e em verde as poucas aglomerações urbanas existentes, apenas no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Então, há uma clara opção dos governos estaduais e do legislador estadual em aderir, né, a esse formato institucional que é a região metropolitana, de maneira bastante descolada do que é a realidade, né? A gente tem aqui um quadro, e aí, observando o processo de implementação do Estatuto da Metrópole, né, a gente vê de maneira bem clara assim, que, tirando a região sudeste, né, onde há menos RMs, né, são apenas 10, e apenas em uma delas o processo de elaboração do PDUI não estava ainda iniciado, nas demais regiões, o que a gente vê, o Centro-Oeste é um caso à parte, porque a gente tem apenas Goiânia e Cuiabá, e as duas estão com o processo concluído, inclusive uma delas está aprovada, que é o caso de Cuiabá. Mas nas demais regiões brasileiras, em que há muitas RM, a gente observa que não avançou, né? Assim, o Estatuto da Metrópole não gerou resultados em termos de ter um processo de elaboração desse instrumento realizado. E aí, comparando, né, as RMs com as institucionalizadas, que são as AIs, né, da terceira coluna, com a segunda coluna, que é a da REGIC, a gente observa que, no caso das RM que correspondem a arranjos populacionais do tipo metropolitano, identificados na última REGIC, publicada agora em 2020, com dados de 2018, né, a gente vê que há algumas diferenças em relação às composições, né, a número de municípios, os arranjos a reunir mais municípios do que os espaços metropolitanos identificados, né, os arranjos populacionais identificados pela REGIC, né? Mas o quadro, do ponto de vista da elaboração dos PDUIs, é menos dramático, né? O que traz algum tipo de conforto. Isso quer dizer que, pelo menos nos arranjos populacionais metropolitanos, de fato identificados como tendo uma dinâmica metropolitana pelo IBGE, na maior parte dos casos há um processo em elaboração ou mesmo finalizado, né? São poucos os casos dos processos não iniciados. Porto Alegre, Belém e Manaus, né? Então a gente tem esse quadrinho, né? Esses números mostram um pouco assim o que é o universo metropolitano brasileiro e de como que as coisas têm sido avançado ou não avançado a partir do Estatuto da Metrópole, né? Assim, quase 3/4 delas assim não avançaram no sentido da gestão plena, né? As mudanças legislativas que ocorreram após o Estatuto da Metrópole, elas esvaziaram, de certa forma, elas enfraqueceram aquele enforcement que o Estatuto trazia, no sentido de exigir a elaboração dos PDUIs, né? Prazos caíram, né? A coisa ficou solta, mas o Estatuto mantém aquela ideia da gestão plena, para a qual o PDUI é um passo elementar, né? É necessário. Portanto, o quadro é bastante dramático, ainda que, olhando para as metrópoles da região, que a coisa seja um pouco diferente. Eu não vou me alongar nessas outras apresentações, só para dizer que a gente, no processo de elaboração da PDUI, né, considerando essa nossa experiência de acompanhar a governança metropolitana, a gente vai à Constituição de 88, que é um marco importante, porque é uma mudança, né, de rumos da questão metropolitana, né? A questão metropolitana aparece apenas naquele artigo que atribui aos estados a competência de criar regiões metropolitanas. A gente percebe, né, que a Constituição tem elementos interessantes, né, uma perspectiva conceitual, o entendimento amplo de desenvolvimento urbano, que é interessante, mas ela deixou aí um vazio do ponto de vista do entendimento do que é o território, né? Há uma certa ignorância em relação ao que é o território, né, nas suas diferentes escalas, né? E do ponto de vista político, como o Vicente muito bem colocou, a coisa fica dividida, né, entre que são os entes políticos, de fato, né,
entre o Estado e o município. E não há uma esfera metropolitana do ponto de vista político, do ponto de vista político partidário, né? Isso, claro, que se reflete na própria organização dos partidos, né? Vou só para dizer muito rapidamente assim que a gente tem acompanhado esse movimento paradoxal. De um lado, um processo de metropolização institucional que se intensificou muito nos anos 2010, por vários motivos, e de outro, uma fragilização da gestão metropolitana, né? No nosso quinto livro agora da governança metropolitana, por exemplo, é a primeira vez que a gente não tem um balanço do Estado de São Paulo, e especificamente da região metropolitana de São Paulo, né? O que mostra, né, para a gente um certo recuo, né, no que diz respeito a esse tema, né? Aí resta evidente, né, que a questão de enfrentamento das questões interfederativas ela é absolutamente necessária. É preciso pensar formas de estimular essa coordenação, as relações interfederativas e a coordenação intergovernamental em uma pactuação a partir de uma matriz de responsabilidades, né, que passam, né, entre outras questões, pela própria questão do financiamento do desenvolvimento urbano. Para não me alongar muito, eu vou interromper aqui. No Brasil não somos tantos assim, né, os pesquisadores e entidades, né, envolvidas com a questão metropolitana. No mundo contemporâneo não há como pensar a questão do desenvolvimento desconsiderando essas diferentes escalas e a necessidade de ter arranjos, né, que considerem as relações socioespaciais e a necessidade de fazer, né, os atores nessa perspectiva interescalar dialogar. Brevíssimo comentário aqui. Bom, primeiro dizer que o debate está muito rico, né? E, assim, do ponto de vista do nosso INCT aqui de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, né, a gente se coloca à disposição para continuar o debate, né? E trazer um pouco a perspectiva dessas experiências que a gente tem acompanhado no Brasil inteiro, né? Não só no projeto da governança metropolitana, mas em outras iniciativas de pesquisa que a gente tem aqui no IPEA. Só para fazer um comentário muito breve, né, óbvio que a questão é política e ela não é exclusividade do Brasil, né? Como eu havia dito antes, de desenvolver um projeto comparativo com países federativos unitários da América Latina, né? E, bom, primeiro para o nosso espanto, né, assim, de certa forma para o nosso espanto, a hipótese de que é possível ter um olhar para a questão federativa e para os países unitários, de que haveria algum tipo de unidade entre casos federativos unitários, ela foi por água abaixo, né? A gente é uma diversidade muito grande e, em geral, né, os desafios muito parecidos, né, muito similares, e todos passando por essa questão da política e do entendimento do que é o metropolitano e como que ele dialoga com a dimensão política e política do ponto de vista eleitoral, partidário, né? Então, assim, muito difícil lidar com isso, né? Internacionalmente, assim, as experiências que a gente tem acompanhado, a gente teve a oportunidade de participar de eventos na África do Sul com países federativos e no pós-doc, né, eu acompanhei o caso europeu, mais de perto da Espanha, mas também de país da Alemanha. Assim, o quadro não é muito bom em lugar nenhum, praticamente. Eu acho que assim, as experiências do Canadá elas são, de fato, singulares. Eles conseguiram dar algumas soluções. A África do Sul, no caso específico da cidade do Cabo, solucionou muito das questões fazendo o amalgamamento dos municípios, né? Então, assim, superou a questão dos conflitos e das dificuldades, né, das relações horizontais, criando um município que corresponde à metrópole. Mas, de fato, assim, a gente é um campo desafiador, né, na escala planetária, né? Assim, não é um problema exclusivo nosso. E, claro, né, assim, os desafios da nossa cultura política, da nossa formação, fazem com que as cores aqui sejam tons mais quentes, né? Ou mornos, né, se a gente for olhar do ponto de vista institucional de como a coisa anda. Mas é só para dizer que a gente está, então, à disposição, queremos, né, continuar participando do debate, colaborando e aprendendo também com as experiências de todos aqui.